Tarde, pessoas, sejam muito bem-vindos à nossa quarta-feira mais do que especial. Você já sabe, toda quarta-feira, às 16h30, nós estamos aqui ao vivo, não é isso, Jaque? Isso mesmo. E a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença e a oportunidade de estar conversando com você sobre um assunto que é muito importante. Nós estamos aqui numa fase de descobertas, numa fase de quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, que tipo de mulher a gente quer florescer. E para falar disso, nós temos um assunto hoje que é o sagrado feminino. Eu me perdi aqui, gente, porque eu parei de me ver na TV, achei que tinha dado bug. Achei que tinha dado bug e que a gente ia sair do ar, mas não, foi só a tela, por isso que deu um bug aqui, tá bom? Ai, meu Deus. Mas retomando, porque quem faz ao vivo passa por isso, a gente vai falar hoje sobre o sagrado feminino. O que vem à sua mente quando a gente fala de sagrado feminino? O que vem na sua mente quando a gente fala de sagrado feminino? Nossa, eu falei, né? Quando você me falou que o assunto era esse, eu já fiquei, meu Deus, o que Parece será? holístico, né? Eu fiquei assim, curiosa. Inclusive, tô curiosa, ansiosa por esse assunto de hoje, pra eu poder aprender, porque eu também não sou bem leiga no assunto. Bom, se você não me conhece, eu sou Cíntia Kliman, terapeuta comportamental. Essa aqui, minha colega, é... A Jaque Moraes, influenciadora, criadora de conteúdo e mãe. Pois é, somos mães. Por Mães. isso o nosso quadro chama Mamãe Pode. Porque a mamãe aqui, querida, pode tudo. É, sobre o poder delas. Sobre o poder, é só sobre isso, olha que interessante. E para encher aqui a nossa mesa de conhecimento, de muito conteúdo, nós temos a nossa convidada especial, que eu quero que você conheça agora, a Michele Gomes. Bem-vinda, Michele. Êêê! Seja muito bem-vinda! Olha, somos só duas, mas a gente vale por 15. Tô bem, é ótima essa energia toda. Eu agradeço muito o convite de vocês para estar participando, para falar de um tema que é muito legal, que é gostoso e que muita gente não conhece ou tem pouco conhecimento. Né? Então, Começando por mim mesmo. Eu fico muito feliz de falar com vocês e falar com esse público para poder explorar um pouco além e tirar alguns misticismos também, algumas crenças, algumas revoltas que existem nesse conteúdo todo. Exatamente. Acho que dá uma boa pergunta pra gente começar, inclusive, o que é o sagrado feminino? O que é o sagrado? Sagrado sempre remete à espiritualidade, independente de religiosidade. Então, o sagrado é a minha conexão com a minha espiritualidade interna, independente do que eu acredito. É reconectar comigo mesma, trazendo essa conexão de uma força maior. Feminino é porque é uma energia feminina, que independe de homens, independe de mulheres, inerente ao ser humano e ao ser vivo como um todo. A energia feminina existe em tudo. A energia feminina, ela é a energia da lua, da noite, da terra, do plantio, da colheita, mas ela tem que coexistir com a energia masculina. Ela sozinha ela não existe. Então, Precisamos de um equilíbrio. Precisamos de um equilíbrio. Então, a lua tem o sol, a noite tem o dia, o homem tem a mulher, sempre coexistindo. As duas coisas caminhando em conjunto, assim como o símbolo da medicina chinesa, do Yin e do Yang, tem o preto com pontinho branco e o branco com pontinho preto. Esse é o equilíbrio do nosso sistema, do nosso nível, do nosso planeta, no nível 3D. Então, a gente precisa disso. Sagrado só quer dizer tudo isso. Tudo isso. Então, o sagrado feminino é porque eu sou muito curiosa, né? Pode eu fui perguntar. fazer aqui uma colinha. Eu já ia mostrar. Mostra a cola aqui, que eu já tava aqui. Deixa eu ver sua cola. Eu só que estudo, ela é que cola. Vocês viram, viu? O que acontece? O sagrado me remete a algo místico, a algo de fato sagrado. Tem a ver com isso? Pode ser, pode sim ter algumas coisas mais que as pessoas vão considerar como esotéricas, como holísticas, tá. mas ela tem muito a ver com a sua conexão interior. Independente, porque tem vertentes do sagrado que vão endeusar alguns deuses, alguns arquétipos. Entendi. E aí você pode ir para uma outra linha que não vai fazer isso, mas que vai trabalhar com essa conexão do mesmo jeito. De Tudo qualquer depende- forma, esse sagrado feminino, então, é uma revitalização, uma valorização da energia Da energia feminina. tanto no âmbito cultural, social, espiritual, porque em todos Exato. esses ambientes a gente tem essa energia feminina. Tudo acontece com o feminino. Então, tem o feminino dentro das nossas células, assim como tem o masculino.
Então, o feminino, a célula hemácia, a célula sanguínea, é o feminino. Nossa. A força que faz ela fluir é masculina. Agora expandiu um negócio aqui. Fiz assim, fez tchá, né? E aí, eu sou leiga nesse assunto, sou terapeuta, mas aqui eu sou curiosa com você, né? Certo. Quando as mulheres... Vou falar por mim, tá Sim. bom? Eu gosto muito de dar o meu exemplo, assim, real. Eu sou uma mulher que... Acho que se eu tivesse ficado... Minha mãe tivesse ficado grávida de mim mais 5 minutos, eu nascia homem. Porque eu tenho energia, me parece, masculina. De enfrentamento, de poder de decisão, de escolha, de tomada de atitude, de autoridade para falar. E durante um tempo, eu me senti muito orgulho disso. Uhum. Eu trabalhava antes na área corporativa e na área de TI, onde prevalece Homens. O Masculino. Então, nas reuniões, eu agia praticamente como eles, né? Ninguém me intimidava, eu não me sentia intimidada, eu não deixava. E isso era bom. Sim. De repente, a maturidade chega. Não sei se vai fazer sentido isso pra você. Você me ajuda a entender, tá bom? Uhum. A maturidade chega e diz assim, mas você não precisa ser assim. Exato. Você não precisa agir desse jeito. Sabe quando tem um problema de trânsito no carro e seu marido não tem tempo de abrir a porta e sair? Como se quase eu abrisse a porta e falasse, escuta aí, o que tá... Você entende? E aí depois você reclama que seu marido é fraco, que não resolve as coisas, porque você tomou a energia do masculino pra você Ele é o naquele marido, momento. ele vai resolver, ele vai fazer, mas por que existia essa energia em mim tão poderosa, tão forte? E com o tempo, Jaque, eu comecei a me questionar assim, mas pra que ser assim? Né? Que bom que você fez ótimo. essa autoanálise e percebeu, né? Exato. Então aí me falaram uma vez, Cíntia, a sua energia masculina é muito forte, tá em desequilíbrio, porque o feminino é leve, o feminino Ele é forte, mas ele é forte por um outro motivo, por uma outra leveza, né? Que a guerreira da gente não precisa bater de frente com a outra. A guerreira, ela pode ser magnética, ela pode ser sedutora, ela pode ser forte, mas de outras formas. Em outras áreas. Você já sentiu esse masculino forte em você? Não, Não? acho que não, assim, em algumas situações, determinadas situações, pode ser que sim, mas bem pouco, assim, Bem nunca pouco. fiz essa autoanálise sua de perceber e falar, caraca. E aí eu percebi que eu tinha um pai. Tô falando isso pra você porque muitas pessoas em casa podem... Eu ia te falar Se exatamente identificar. isso, às vezes vem de uma coisa lá de trás, Exatamente. de uma O meu pai era uma figura muito autoritária, né? E ao mesmo tempo que ele era autoritário, ele permitia 9 filhos ele teve, 7 a gente conviveu, 3 faleceram pequenos. Então, assim, ele dizia, na minha casa nunca assim, mulher pode, homem não pode. Todo mundo podia tudo igual. Então, nós somos criados iguais aos meninos. Se os meninos guiavam moto, a gente também podia guiar. Por que o seu irmão guia e você não guia? Vai guiar também. Vai dirigir. Então, a gente era sempre... então, eu não, já vim de meu pai, tanto que eu lembro que eu batia no meu irmão. A gente tem um ano de diferença. Somos só nós dois. Eu batia nele e eu corria e falava, papai, não é verdade que quem bate mulher é covarde? Então, meu pai me colocou numa posição de menina. Só que você Desde também criança. já manipulava Já seu pai. manipulava, né? Exatamente. Eu usava disso. Filhinha. Eu batia e falava, não pode. Olha Quem como bate mulher é covarde. educações diferentes, né? Então me fez achar, talvez, durante muito tempo, que eu era de igual para igual. E o seu pai, ele te colocou numa posição de ir pra vida, que isso é o masculino saudável. Mesmo que ele não tenha feito do jeito certo, ele fez do jeito que ele soube fazer, o melhor mesmo. dele. E aí você interpretou isso de um jeito e levou isso pro resto da vida. É isso. É É sobre isso, isso. a sua interpretação perante Mas isso. em um momento isso me deu desequilíbrio, porque o meu marido, que é uma pessoa tão boa, tão educada, tão gentil, Porque ele tá na polaridade mais feminina. e ele é uma pessoa incrível, só que muitas vezes eu tomava o lugar dele e depois eu culpava ele. Exato. Você não ocupa, mas não sobra tempo pra mim, não dá espaços. Olha que maluco. Mas você sabe que a gente vê, hoje em dia, assim, com esse negócio de rede social, a gente vê muito falando sobre isso, né? De mulheres que têm energia masculina. Exato. De mulheres que não conseguem. Esse negócio de igualdade, essas coisas, né? Tá indo esse tanto feminino, que tem... Exato. Prejudica que um pouco. A gente tem que prejudica. tomar um pouco de A cuidado mulher com acaba isso. deixando de ser mulher, às vezes Isso, tomando sim. postura e comportamento Sim. masculino. Exato. E aí o homem... se machuca. E depois a gente fica falando que é um bando de princeso, mas na verdade... Não é. A Na gente verdade, tá a gente não ocupando um deixou lugar. espaço pra eles. A gente tá ocupando um um lugar bando muito de nosso. bruta.
É um bando de bruta com Exato. Mulheres com energias isso masculinas. é valorizado ainda pela sociedade, né? A mulher ser forte, ser sexista, ser várias coisas que... Ok, para algumas coisas a gente precisa ter força, mas a que preço isso vai custar pra gente? A partir do momento que eu começo a adoecer, que eu começo a não dormir direito, que eu começo a não ter filhos, eu querendo ter filhos, não tô falando da parte que não quer, eu começo a entender que o negócio não tá certo. Eu começo a ir para um lugar que não é meu. E aí eu atraio homens fracos, porque também estão machucados, porque também estão despolarizados. E tem muito disso? Tipo, a mulher com energia masculina, ela tende a atrair um homem com energia feminina? Com certeza, é conexão, né? A gente vai sistema de chave e fechadura. Eu só vou atrair exatamente aquilo que eu preciso. Viu, né, mulheres? Parem de reclamar na internet que tem um monte de princesa por aí, que às vezes você está sendo o homem da relação, que é um homem, mas você está sendo o homem da relação. Outra coisa que pode estar acontecendo também, que a gente vê muito na questão da terapia, é a mulher assumir já, que muitas vezes que ela tem o dedo podre. Eu tenho o dedo podre. Não é Se você assume isso, você acaba atraindo reforçando também, né? Sim. É um autorreflexo de que é aquilo que eu preciso. E o universo, o planeta, como que eu chamar, ele é um sistema binário. Ele só entende sim ou não. Então, se você está falando eu tenho o dedo podre, você só vai atrair exatamente aquilo que você está falando. Você não vai atrair o ideal que você gostaria. Só com a lei da atração ou o poder da palavra, tem a ver com tudo aquilo que você acredita também, né? Exato, porque você reverbera, né? Nós somos seres de luz. Você acredita. Eletromagnetismo, física pura, que está emanando isso. Como é que eu vou fazer algo que eu não acredito, que eu não estou vibrando nessa frequência? Então, e uma mulher que está com essa dificuldade, né, que a Jaque vê muito na internet, eu vejo no consultório, eu mesma já fui Não, eu tô falando de dificuldade que eu vejo na internet, mas isso também é uma coisa que eu já passei por isso. Sim, acho eu que já até todas nós criei já um vídeo passamos. lá, um meme, né, da internet falando justamente sobre isso. Quem tem seu homem aí que segure bem, porque só tem princesa por aí. Porque realmente é isso, né? E fazendo uma autorreflexão, uma autoanálise, às vezes a gente está se comportando como homem. E obviamente você vai atrair e não percebe. Não sabe. Até que a terapeuta vem te falar, olha, tá desregulado, tá inequilibrado. Tá pesando a mão, né? Tá pesando a mão. E até pra pegar esse gancho, uma pessoa que sabe que tá em desequilíbrio, que ela tá muito no masculino, o que pode ser feito? Como é que ela tem a consciência e estratégias para mudar isso? Primeira coisa, a terapia. A primeira terapia, coisa, ela tem que ir pra terapia, porque se ela não é mais luxo terapia. Não é mais luxo, necessidade. Terapia é necessidade. A gente precisa. Se não for para escutar coisas que tenham essa frequência, que estejam mudando a nossa conexão, colocar músicas que valorizem a mulher, por exemplo, estudar, colocar uma música que vai lá e fala de coisas obscenas, pejorativas, isso daí atrai a frequência nesse poder. Então, colocar músicas que atraiam frequências da energia feminina. Hoje em dia tem vários estudos falando, medindo as músicas, inclusive ao vivo, ali, enquanto elas estão sendo tocadas, você mede a frequência, se ela está emanando amor, se ela está emanando tristeza, se ela está emanando Caramba, raiva. que legal. E aí você se conectar com essas ferramentas que te ajudam a você a despertar essa energia feminina. Eu acredito tanto nisso, não só antigamente na energia feminina, mas no que a gente ouve, no que a gente assiste. Porque a nossa mente, ela não distingue o que é real e o que é imaginário. Não mesmo. Eu tô vendo um filme que eu já sei que a personagem no final vai morrer de câncer. E quando ela morre, eu choro. Por que eu choro? Porque eu gero empatia com aquele ser. Exato. Eu imagino que ela está sofrendo, que não vai ser mais vista. Então, por que eu choro e me emociono? Porque eu me conecto com aquela energia. Ou seja, qualquer coisa que seja ruim, por exemplo, notícia em casa, a gente não assiste, Jaque. Também não. Não temos o hábito de assistir notícias, jornais, não assistimos. Quando eu quero saber, porque eu aprendi, e olha, aí é uma dica muito interessante para você. Quando eu quiser saber de algo, eu vou buscar. Exatamente. Quando eu quiser a informação, eu vou ler. Não é tudo que chega até mim. Eu não permito mais. E hoje em dia todo mundo sabe de tudo. Então, na hora que eu preciso saber de algo que é importante, de informação, alguém vai me dizer. Eu não preciso estar conectada. Algum cliente, vizinho, alguém vai falar, olha, aí você vai lá, preciso saber disso para entender o que está acontecendo. Aí você se conecta a determinado ponto, mas você limita aquilo que você precisa saber ou não. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Xande de Pilares, é um sambista, e ele falou de uma letra, tem tanto a ver com o que você acabou de dizer.
eu não me lembro da letra, mas ele falava assim, gente, quando eu canto essa música no show e as pessoas vão ao delírio, a melodia é bonita, mas a letra é uma carta suicida. Exatamente. Aí eu fui ler, e ele fala assim, tem hora que a gente fala, eu vou partir desse lugar, onde a morte me levar, eu quero viver outras histórias, mas no pagode, no ritmo dançante, ficou tão gostoso de cantar. E aí eu parei para pensar assim, quantas vezes eu cantei aquela música de que eu também queria morrer. Exato, verbalizou. Verbalizei. Tim Maia, Tim Maia, que é exemplo maior do que ele. Todas as músicas dele são depressivas. Todos eles têm uma conotação de suicida ou de morte ou de tristeza. Eu nunca tinha pensado sobre o Tim Maia, mas o Xande de Pilares eu vou até procurar aqui para dizer para vocês como é o nome da letra, enquanto você vai conversando um pouquinho com a gente. Uma outra letra Tá. que é legal, a outra polaridade é da Marisa Monte. Sou feliz, alegre e forte. Tenho amor e sorte e muita coisa para dar. É muito legal, a frequência dela é muito alta. Você coloca essa música e você começa a sorrir. Não tem quem não eu sou sorria. suspeita, porque eu, com o negócio de música, eu adoro, assim, eu acho que música, né? Transforma. Às vezes eu tô num dia ruim, acordo numa... Eu sou geminiana, né? Já começa por aí. Bipolar, Mais uma frequência. Às vezes eu tô assim, durmo muito bem e acordo num dia que eu falo, meu Deus, um dia brocochô assim, eu vou lá e ponho uma música bem alta, começo a cantar e falo, quem canta os males espanta. E às vezes é justamente isso. Porque se eu tô num dia bad e eu boto uma música lá triste, meu, esquece, né? É cortar os pulsos mesmo. Você choro, reforça esse padrão. Isso. E aí tenta fazer isso e preparar um chá, uma comida que você gosta. Você traz a medicina de várias formas, pela música e pelo alimento que você vai introduzir. Caramba. A alquimia do alimento, quando você está preparando com uma frequência alta, você consegue curar. E quando você não está, quando você está com uma frequência baixa, se a cozinheira do iFood que você pediu tá triste, tá É verdade, já ruim, fez bolo quando você tá triste? O bolo não cresce, não dá certo. Achei dá a ruim. letra, vou te falar, ó. É do Xande de Pilares, Velocidade da Luz. Eu vou me embora, assim, vou me embora para outro planeta, na velocidade da luz. Ó, quem sabe, é aquela, ó, quem sabe Eu ia de um tentando planeta, vou solitário e frio, onde a morte me aqueça. Talvez assim, um dia, de vez em quando, eu sempre... alguma coisa nesse sentido, mas eu não tenho a letra toda aqui, mas olha o que ele fala, vou embora para outro muito planeta. triste isso. Na velocidade da luz. Mas no som do pagode, você canta que você nem percebe, né? Ó, quem Exato. sabe um cometa, eu vou solitário e frio. E a gente canta. E aí, a gente dança. Onde a morte me aqueça. Ou seja, ele para uma ele carga- mesmo ele tá reverberando e para os outros. Então a carga dele é muito forte, porque ele tá cantando para ele e para os outros. Então ele tá comprando essa carga dos outros gente, também. é muito incrível isso. Quando eu vi, agora você falando sobre energia, sobre as músicas e tudo, eu falei, cara, como isso é real. Por isso eu sempre tive muito cuidado com as minhas Sim. filhas, do que elas estavam assistindo, do que elas estavam ouvindo. Ah, mãe, o ritmo do funk é tão legal. O ritmo é legal, legal. mesmo. Se eu ouço ele sem as letras absurdas que existem por aí, Ele sobe a frequência. Só que ele sobe para pra trazer, para sugar atrair. energia. Só que então, não é usado de forma correta, né? Correta. Então, assim, eu ensinei elas a prestarem atenção na letra. Presta atenção na letra. E se você achar que isso é bom, pode cantar. É o melhor, porque você está ensinando, você não está simplesmente proibindo porque é proibido. Aí você proibindo, você instiga aquela criança a querer fazer escondido. Quando você ensina, ela começa a criar autorresponsabilidade. Exato. Olha o que eu tô Isso ouvindo. daí é muito legal. Olha o que eu tô fazendo. Isso é muito legal, porque você está educando um ser humano. Você me disse também que, além de trabalhar com... Como é que se trabalha o sagrado feminino com alguém? Pronto. Então, boa, eu ia perguntar isso. Muito boa essa pergunta. Tem várias formas da gente trabalhar, né? Pode ser em grupo ou pode ser de forma individual. Em grupo, a gente marca rodas, faz alguns eventos, alguns cursos para a pessoa ir entendendo determinadas temáticas. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente a temática da abundância, para trabalhar a possibilidade da abundância dentro da gente, porque a gente sabe que abundância não é só ganhar dinheiro. Ter permissão para você ser abundante em vários campos da sua vida. Então, a mulherada que estava, tinha homens também, então as pessoas que estavam lá estavam entendendo que não eram abundantes em vários campos da vida.
E aí mergulhar nesse processo de reconexão da raiz, que pode usar exercícios de constelação, pode usar várias técnicas em conjunto e ressignificar. No caso, a gente usou a medicina do cacau, que a medicina do cacau ela é muito acolhedora. Então, é o cacau mesmo, 100% Nunca ouvi orgânico. falar. É o cacau que eu consumo. O chocolate. Não é o chocolate. Cacau é... A fruta. A fruta, você pega Eu já as vi, né? sementes dela, a drásia, e amassa junto com a manteiga do cacau. Tá. E faz um processo artesanal, não é processo industrializado. Você faz um processo artesanal e aquilo vai virar uma barra. Tá. Mas não é o chocolate. Não é pra comer. É para comer. Ah, é pra comer? É para comer. Olha, eu já Mas quero não é saber. doce, Ele não aquela- é doce. Ah, ele é é totalmente extremamente diferente amargo. Porque o cacau é amargo. Ele é né? amargo e a manteiga ela é mais azedinha. Uhum. Então, essa mistura, ele tem teobromina, ele libera algumas enzimas no nosso organismo que faz a gente receber aquilo que a gente precisa. No caso desse evento, o pessoal todo entrou em meditação, entrou totalmente... É bem profundo. É muito né? profundo. Porque vai mexer, Já- mesmo que tenhamos pessoas diferentes, idades diferentes, questões diferentes, acaba todo mundo sendo tratado porque é individual Porque a cura, né? Exatamente. É um E processo. o grupo se forma no momento que a gente coloca o propósito. Então, eu e minha sócia colocamos um propósito, essa egrégora foi se formando. E aí só vinha para o grupo exatamente quem precisava receber aquelas Que eu medicinas. Não vinha de ninguém de fora. Tinha gente que queria, mas alguma coisa acontecia que não ia. Então, era porque não tinha aquela frequência, ou porque não era o momento, ou porque não era a frequência da egrégora daquele grupo. Então, mesmo sendo em grupo, todos foram tratados individualmente. A gente fez com um grupo pequeno, foram 7 pessoas, se eu não me engano, mas já teve outras rodas com 16. Então, são movimentos que cada egrégora de cada temática vai atraindo exatamente o número de pessoas, a quantidade, o direcionamento que são necessários. Lógico que a gente toma alguns cuidados para não ir, para a gente poder dar conta, porque a nossa Claro. energia também está ali. Então, Neste caso, você trabalhou abundância. a abundância. Que outros temas poderia ser trabalhado para desenvolver o sagrado feminino? A por cura exemplo? da criança interior. Ai, essa deve doer, viu? Ai, nossa, deve mesmo. Até arrepiou só de falar. Porque quando tudo acontece que trava a gente na nossa vida adulta é na criança. É verdade. É na nossa fase infantil, com os nossos medos, com as crenças que Isso são não traz colocadas. um peso de responsabilidade gigantesco a gente que é mãe? Sim. Porque E- você fala, cara, é, eu tenho toda, Muito. né? Muito depende de mim. Mas Faz aí a muito gente precisa sentido. também liberar essa persona de ser a boa mãe. A gente é a melhor mãe que pode ser. E hoje em dia, com os conhecimentos que a gente tem, com o acesso à informação, a gente consegue ser muito melhor do que foram as nossas mães. Por Sim. conteúdo, por conhecimento, por estratégias. Eu trabalho muito com mães e a minha maior preocupação é que tipo de ser humano você está formando. Porque tudo que ela aprender agora, ela vai levar para a vida. Exato. Tudo. de chorar. E o de bom e o de ruim. É. Você sabe que eu me arrependo muito? Ontem eu estava fazendo terapeuta, 4 pós-graduações eu tenho, estou fazendo a 5ª, tá bom? Vou te dizer, eu sou formada há muitos anos, trabalho há 15 anos, estudo pra caramba, sou educadora parental, terapeuta comportamental, uou! Legal. Legal, né? Uhum. E dentro de casa, no meu laboratório, eu errei muito. Normal. Errei muito, porque como ser humano, como mulher, como mãe, me deixei levar muitas vezes pelas minhas emoções, pelos meus problemas. Teve uma vez, nossa, como eu me arrependo de ter feito aquilo, de ter sido uma pessoa tão real, mas tão pequena, né? A Sofia quebrou algo e eu estava muito nervosa, num dia agitada de muito trabalho, e cheguei em casa e aquele caos, 2 crianças pequenas, minhas filhas têm diferença de 2 anos, tudo jogado igualzinho. e aquela bagunça, e eu querendo só descansar, mas eu tinha 2 filhas, não é possível só descansar quando Sim. você tem 2 filhas, né? E ela quebrou e eu falei assim, você vai limpar, você vai arrumar. E aí elas olharam pra mim assim, tipo, com medo, e foram varrer, e passou, e depois eu falei, mas por que eu gritei desse jeito? Porque Hoje- você estava indignada com alguma situação com você que remetia, né, fazia conexão com o seu passado, e aí era uma reação de estratégia de proteção sua. E aí, na verdade, elas só foram Um canal, canal. e que pagaram uma conta que não era, ela só era uma criança. Aí,
Pode falar. Não, pode falar, pode me interromper. Porque uma das estratégias para isso, ao meu ver, ok, eu errei. Como eu vou reconstruir isso? Exatamente. E faz sentido, Michele, porque você pode me interromper o tempo todo, tá? Tá bom. A gente vai conversando aqui. E aí, depois que eu fui pedir desculpa pra elas. Isso né? é humano. Aí eu falei, a mamãe não devia ter falado assim com você. Mas você sabe que aí já tem uma baita de uma mudança, né? Porque a minha mãe nunca me pediu desculpa. Nem Não, a minha, não era. Porque na verdade a gente só devia respeito. Isso! E hoje em dia é comum. Exato. Nossa, eu também, porque assim, você trabalha, eu ainda sou separada, sou sozinha com as 2 crianças. Tem hora que você tá lá, monte de coisa pra fazer, aquelas crianças azucrinando, né? Porque quer criança, quer você demandar. Você dá um grito, dá alguma coisa, perde a paciência, daqui a pouco eu vou lá, desculpa. Mãe errou, não devia ter feito isso. Mas eu falo, cara, isso não tinha. Então eu já olho pra mim e falo, bom, a gente tá progredindo, né? A gente tá evoluindo. A gente tem que valorizar, porque a boa mãe é a melhor mãe que eu posso ser. E eu errei, pedi desculpas, tentei mudar, inclusive quis mostrar pra elas que as pessoas não podem tratá-las desse jeito, nem eu sendo a mãe. Eu também sempre ressalto nem eu, isso. sendo sua mãe, posso tratar você desse jeito. Então, assim, obrigada por vocês terem respeitado, terem feito, mas a mamãe não pode falar assim com você. Então, da próxima vez, você pode dizer pra mãe assim, calma, mãe, tá tudo bem, né? E até que Respira, porque é o que a gente ensina, né? Sim. Até em mesas, às vezes elas derrubavam uns refrigerantes. Eu tinha muito pouco conhecimento quando eu tive a Sara 19 anos atrás, né? Eu tava começando ainda a estudar sobre isso. Depois disso, elas derrubavam umas coisas em casa, na mesa, elas falavam assim, tudo bem, né, mãe? Não tem problema, né? Tipo assim... Era pra ficar... Eu queria tanto deixar claro que não teria mais problema, que tava tudo bem. Que elas repetiram isso. Pra testar você se tava tudo bem. E quando você fala da criança interior, olha como eu agi, como a Jaque agiu. Você também, você tem filhos? Não tenho filhos, mas eu ajudo algumas mulheres nesse sentido e vou ressignificando a minha criança, né? Como eu via minha mãe, como eu via meus pais, como eu via minha avó. Então, eu tenho as minhas questões também. Eu ainda não sou mãe, um dia eu quero ser. Mas... também eu me permito a pensar que eu vou falhar e vou acertar. Tá tudo certo. Também, senão a gente entra numa neura também de que só acertar e ser perfeito. E exato. não dá pra ser perfeito. Porque o ser humano não é perfeito, Mesmo né? porque o perfeito tá no olhar do outro, né? Por mais que eu tenha achado que fiz... A minha mais velha tá com 18. Tem horas que ela fala coisas pra mim e fala assim, mas não foi bem assim. E ela, mas mãe, eu não... Aquilo lá me marcou. Mas aqui a gente tem são percepções, né? São percepções. Você vê de um ângulo, a pessoa vê do outro. Ela vai ter que olhar para isso e ressignificar perante o que ela viu. E é interessante hoje a gente poder ter essa conversa, né? Dela falar, não gostei daquilo. Aquilo não foi legal. Sabe, mãe, me lembrei de uma coisa. Uma vez a gente fez uma roda. Vamos falar? Vamos falar. E aí foi muito interessante. Foram colocando os pontos. Fomos se reconectando para não se perder. Isso é ótimo. Porque a gente vai se distanciando do marido. Dos pais, dos filhos, porque são tantas coisas que acontecem, né? Como que é isso para você? Aparece esse tipo de situação? Muito, é muito comum, porque tanto na minha vida mesmo, quanto as pessoas que atraio, as pessoas, elas estão desconectadas. Então, principalmente depois de 2020, não que antes não existia bastante, pandemia, só que as pessoas não tinham consciência. Agora começaram a entender que alguma coisa está acontecendo. E aí surta. Assim. Então, a sociedade está enxergando que alguma coisa não está no eixo, mas não sabe o que é. E aí vão lá e se cobram e estão buscando quem consegue ter condições de buscar, porque às vezes não é nem só questão financeira, às vezes é questão mental mesmo, de você conseguir ir para uma terapia e para um processo terapêutico. Até cultural, né? Porque como existe ainda hoje em dia... 2024, as pessoas achando que terapia é pra louco, que psiquiatra só cuida de doente. E, poxa, é a nossa mente, né? Um cuidado... Até hoje em dia eu tenho dificuldade dentro da fisioterapia. A recuperação ortopédica, neurológica, se não vem por um processo do médico indicar. Tem muitas pacientes que falam, eu só vou se o médico disser. Mas você tá com dor. Pois é. O médico não está olhando, não está acompanhando. Você precisa entender o que está acontecendo por aí. A gente tem outras ferramentas. Deixa eu aplicar uma acupuntura, deixa eu fazer uma coisa diferente, que não vai naquilo que o médico falou. Dentro desse nosso quadro, que é o primeiro momento que a gente tem, chama Papo Sério, que é o que você está
trazendo informação e deixando claras as coisas para a gente, você me disse no começo que trabalha com algumas técnicas. Então, Sim. o sagrado feminino, você já conseguiu explicar um pouco para a gente? Eu entendi que não é feminino, não é só para a mulher. Exato. Tem feminino para o homem. Que Pro quando homem. existe um feminino, um poder feminino em desequilíbrio, como já aconteceu comigo em alguns casos, isso atrapalha a vida, né? Muito. Inclusive na parte da financeira, abundância sexual também deve atrapalhar Muito. bastante, Uhum. não é? Então, o que mais que com o que mais você trabalha? O que você junta de outras áreas ou técnicas para ajudar pessoas, não vou nem falar mulheres, pessoas com essas questões? Então, a primeira formação que eu tive, eu fiz a fisioterapia. A formação que eu fiz na graduação, eu já desenvolvi alguns cursos lá junto com alguns professores dentro da psicossomática, já desde a graduação. Então, eu sempre trabalhei com psicossomática. Explica para as pessoas o que é psicossomática. É o corpo mostrando as emoções. Então, quando tem um desequilíbrio, uma dor de cabeça, uma cervicalgia, dor no pescoço, Ixi, é o que eu mais tenho. o que dor no está pescoço. dizendo pra gente? Tá somatizando, O que está né? somatizando? São pessoas que têm dificuldades, às vezes, de tomada de decisões ou que carregam o mundo Tá me nas descrevendo. costas. Socorro, sou eu. A Jaque foi ali, pessoal. A Jaque foi ali. Nossa, sou eu todinha. Então, quando a Ó, gente... o corpo fala. O corpo fala, ele simboliza muito. Quando tem dores na lombar, no medo, que é inerente, às vezes, à nossa Você ancestralidade... conversou com a Cintia antes, né? Nunca. Eu juro que não. A gente contou das minhas dores todas. Eu juro que não, mas olha que Não. interessante. Caramba. Ou então, por exemplo, mulheres que têm aquela famosa TPM, tensão pré-menstrual, cólicas muito fortes. São mulheres que são muito rígidas com elas mesmas, que não permitem que o feminino venham. E aí vem as crenças de que menstruar é ruim, que Quer se é livrar feio, que é disso. sujo, que pra que eu vou ficar menstruando, né? Vou pôr um monte de hormônio, bloquear minha menstruação, quero chegar logo na menopausa. Então, isso tudo é muito pesado e vai somatizando no nosso corpo. Ou então, para os homens, por exemplo, os homens geralmente têm muita questão nos joelhos, artroses nos joelhos, a questão da vulnerabilidade, do ser flexível com eles mesmos, ou gastar muita energia sexual, que é onde a gente armazena muita nossa energia do rim e dos joelhos. Então, quando a gente gasta demais a nossa energia sexual, seja para o ato sexual, ou seja para trabalho, seja para o que for, a gente tem desgastes muito importantes na região do nosso joelho. Nossa, que interessante. Caramba, não fazia ideia. Nem muito. eu. O corpo da gente é E fantástico. você assim, também pra falou mostrar. de uma ginecologia. Ginecologia Ah, eu ia natural. chegar nesse ponto também, que eu tinha até Natural. alguma dúvida. Natural. Pode falar. O que seria essa ginecologia natural? Eu vejo, assim, hoje é um termo que está sendo utilizado para as práticas ancestrais. O que pode ser uma ginecologia natural? Tomar um chazinho de camomila para tratar a cólica. Fugindo da cólica, porque Sim. vou perguntar aqui, porque eu sei que é um problema que eu tive muito tempo e eu sei que tem muitas seguidoras minhas, inclusive, que relatam, às vezes vira e mexe, parece alguém perguntando. Candidíase recorrente. Candidíase de repetição. Ela começa primeiro porque o intestino fica muito permeável, fica muito furadinho. Por que ele fica muito furadinho? A gente passa por um estresse muito grande, vários picos de estresse, aumenta o nível de cortisol, machuca o intestino. Aí o que acontece? O nosso baço tem que trabalhar demais, produzir insulina, produzir glicose, como doce pra caramba, como farinhas, como embutidos e Que a machuca. cândida ela é um fungo que se alimenta de açúcar, principalmente, Ele é um fungo né? que precisa existir no nosso intestino. Que tem- O ruim dele é quando ele tá fora. Ah, ele já existe ali. Ele já tá existe. É lá. um fungo que a gente tem Ele mesmo tem que no existir, organismo. Acho que só não que só no ele- intestino, na Tem vagina vários também, outros, né? mas principalmente do intestino dele. Ele tem vários outros locais. Mas ele tem um nível que ele pode existir. Se ele tá em excesso, É, se ele se se machucou. prolifera, Tudo né? na vida é equilíbrio, né? E candidíase tem muito a ver com o que eu não deixo que a vida me penetre. Porque é como se eu travasse o meu canal vaginal, que tudo que tem embaixo tem em cima. Então, se eu tenho a garganta, eu tenho no meu canal vaginal. Eu engulo muito sapo, eu não deixo liberar. Nossa. Caramba, olha só. Tá Então- engolindo muito sapo aí, gata? Vai pensando aí. Não, eu ia chegar nesse ponto, porque eu já fiz tudo quanto é que é tratamento que vocês podem imaginar. Eu gastei fortunas com esse negócio. É alimentação, é probiótico, tudo. Molda o estilo de calcinha, né? Um algodão. Algodão, É. passa ferro, Isso. banho de assento Lava com com melaleuca, isso, tudo que vocês podem imaginar, tanto de farmacêutica quanto alternativas, assim. E voltava, aí um dia me falaram, já que você sabe que candidíase pode ser emocional. Sim. Emocional, imagina. Quanta doença pode ser. Muito. Me separei.
Tive Parou. candidíase? Nunca mais. Parou de engolir sapo, Porque você linda. parou. Deixou fluir. Nunca mais. Eu Aqui, falei, ó. cara, é surreal. Porque Como o aqui, nosso corpo fala, alguns realmente, né? conteúdos que estavam no seu casamento estavam trazendo à tona algumas coisas. Mas se você não olhar para o que você estava precisando olhar nesse seu casamento, no próximo relacionamento você repete tudo de Repete novo. tudo de novo. Olha que é bem E aí isso. volta. Aí você, às vezes numa relação que é esporádica. Casual. E aí você vai lá e tem candidíase logo em seguida. E deixa eu te falar, e questões de estômago, por exemplo, arrota demais? Tem alguma questão com o estômago, você sabe, de algo Tem assim? a questão com o baço, né? Mas lógico que todo o sistema digestório da gente está interligado. Geralmente também tem a ver com essa questão da resistência insulínica, de uma disbiose intestinal, do não funcionamento do nosso intestino, e aí fica lá fermentando no nosso organismo o alimento. Então, o alimento que não foi feito para a gente comer, ele fica lá parado. E aí gera algumas bactérias. Isso fisicamente. Quando é distensão abdominal, essas questões no emocional também tem a ver com essa digerir e processar, e eu vou saber para onde eu vou. Então, eu empacho porque eu me enfezei, literalmente, e não quero tomar uma ação perante a minha vida. E se a gente vai olhando para isso, né, eu acredito muito na tríade, né? Corpo, mente e espírito. Não sei se para vocês faz Pra sentido. mim faz todo sentido. Também. Pra mim também. Mas quando trabalha essas 3 questões, a gente começa a rodar o prato com mais facilidade, né? Exato. Se eu estou trabalhando só na terapia, não olho para o meu espiritual, não olho para o meu corpo, Não funciona. não funciona. É como um pássaro que vai voar com uma asa só funcionando. Se a outra asa não estiver funcionando, ele não consegue. Se ele não saber para onde né? ele vai, ele não vai conseguir. Então tem que ter essa tríade, ele tem que enxergar e tem que ter as 2 asas funcionando. Ele tem que saber para onde ele quer ir. Interessantíssimo, interessantíssimo. Tem um quadro que a gente chama depois do Papo Sério, que é o Sem Censura, que é sempre alguma pergunta relacionada ao ambiente, à parte sexual. Certo. Né? E quer fazer alguma pergunta? Influencia esse negócio de energia masculina e feminina até na hora do sexo? Lógico que influencia, porque se eu não atraio a polaridade correta pro meu organismo, se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou ter prazer. Eu não vou conseguir oferecer o prazer. Então, o Tantra trabalha muito com isso. Nossa. Os exercícios de Tantra trabalham exatamente com essa conexão. Vou para outra pergunta. Tem muita mulher que diz que não tem prazer na hora do sexo, que não consegue se sentir bem. Outra pergunta, veja se encaixa. Mulheres que não têm lubrificação, sente dor, incomoda. De alguma forma, isso pode estar relacionado com algo? Claro que Sim. tudo aqui, nada descarta procurar um médico, se cuidar de Sim. maneira correta, nada substitui. O que a gente faz aqui é integrar. Então, eu gosto de trazer, né, já que a gente Isso. gosta de integrar questões naturais ou questões Exato. holísticas que pode ajudar a nossa vida. Umas alternativas diferentes, né? A, Mas tem a ver. a lubrificação tem a ver com aquele nosso prazer da nossa vida, né? Então, se a gente não sente prazer em várias áreas, no sexo não vai sentir. A gente vai bloquear, a gente vai impedir que o outro penetre a gente. Então, a lubrificação tem muito a ver com isso. Se a parte hormonal estiver ok, se não tiver nenhuma questão física que seja muito importante, a gente tem que olhar para o campo emocional. Olha só, gente. Então, aí a gente usa algumas estratégias iniciais, como, por exemplo, o óleo de coco. O óleo de Isso. coco é ótimo para ajudar a lubrificar o canal É vaginal. uma estrutura, porque de repente é uma estratégia, porque de repente te ajuda a ter prazer naquilo que é tão Exato. importante para você também. E né? aí você fazendo técnicas de reconexão com você mesmo, de adoração ao seu útero, ao seu prazer, se permitir, porque o prazer pelo sexo é tido como errado, né? Então é novo Ainda mais isso. para as mulheres, né? Não Muito. pode. É. É o ato de procriar. Exato, só foi feito para isso, só para procriar e satisfazer o outro, nunca a gente. Isso, muitas mulheres ainda hoje em dia. Eu conversei com pessoas que para elas o sexo é apenas aquela posição mamãe e papai, e é aquilo que pode fazer. E também já conversei com homens que dizem o seguinte: a minha mulher é deste jeito. Não posso ir além, não posso fazer, não posso ter imaginação fértil, não posso fazer. Existe mulher para isso e mulher para aquilo. Mas eu ia te fazer uma pergunta disso ainda.
Do mesmo jeito que às vezes tem mulher assim, não tenho vontade, não quero fazer, não tem lubrificação. Mas também tem o outro lado. Mulheres que querem excessivamente. Demais, porque é onde tem excesso de dopamina e é onde elas se sentem satisfeitas. Insatisfeitas. Satisfeitas, porque é pela satisfação dela que ela consegue muito para a polaridade do sexo. Falando questão sexual mesmo, ela vai gerando muita dopamina, ela se solta demais porque é onde ela pode ser bem vista. É onde ela se sente é o que eu falo, às vezes todo excesso tem alguma falta, uma compensação, alguma coisa, né? Tem equilíbrio. Então a gente, cada caso é um caso, né? Não substitui nada de terapias. Você tem que olhar com calma e entender o contexto daquela pessoa. Mas às vezes você está assistindo, está pensando aí, nossa, eu não faço nada, eu não tenho vontade, ou então eu tenho demais. Às vezes você está achando que é o normal e não é. Às vezes tem alguma questão aí, até emocional, né? E às vezes até mesmo o contrário, quando você acha que tá tudo bem você fazer 3, 4 vezes ao dia, e às vezes aquilo é uma descompensação também. Você tá indo, que às vezes a pessoa enxerga a compulsão alimentar, enxerga a compulsão dos jogos, mas não enxerga a compulsão do sexo. Que também é uma compulsão. Você vê os dois não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio. Quem não quer porque sente dor, se sente incomodado, ou simplesmente porque não tem prazer, e o outro lado que quer demais e quer em excesso. Exato. Ou seja, nenhuma forma... Os dois têm que ser reequilibrados, mediante a uma análise e entender qual é o contexto daquela pessoa. E dá para ser trabalhado. Dá para ser trabalhado, nunca sozinho. Então, precisa do apoio médico, precisa do psicoterapeuta, a terapeuta comportamental ou a psicoterapia, a acupuntura, práticas de atividade física. Tem gente que ainda tem vergonha de procurar ajuda para esses casos, você acredita? Porque falar disso é mostrar uma fragilidade, uma vulnerabilidade. E ainda tem muita mulher também, que ainda tem um pouco de receio, muito homem também, de falar dessas coisas assim. Às vezes julgamento, né? Às vezes nunca nem... Eu tenho seguidoras que me mandam, às vezes, que, por exemplo, falando de sexo, que nunca chegou a ter um orgasmo na vida. E eu falo, cara, como é que a pessoa nunca... E eu li uma reportagem esses dias que para cada 3 mulheres, uma tem. Você vê? Daqui de 3, uma pode ter. E nessa reportagem, ainda assim, essa uma pode estar falando que teve... E nem sabe, talvez. Não sabe o que tem, porque ainda é um tabu. É um tabu, ainda não é falado, não é... Né? Não podemos expor, nem às vezes com o seu parceiro, os desejos. Ai, como vai me julgar? Me julga como quiser, querido. Fecha a porta aqui, quem manda somos nós. Tá exatamente. Então, assim, para algumas mulheres isso é bem tranquilo. Para outras é difícil até falar com um terapeuta. Imagina com o seu parceiro, né? Até porque muitas mulheres também sofreram abusos, né? Então, sofreram abusos. É muito difícil. Porque né? às vezes elas nem sabem que sofreram abusos. Que aquilo é considerado um abuso. Exato. Né? E aí travou. Esse campo foi que reverbera até hoje, que não sente prazer. Você sabe outra coisa que você me falou agora do travar? Eu, como terapeuta infantil, minha especialidade é infantil, a gente fez um curso uma vez sobre o desfraude. Desfraudar a criança de maneira correta, no tempo dela, neurologicamente no seu tempo, vai deixá-la ter uma vida sexual na fase adulta saudável. Sim. O fato dela travar, segura, não vai no banheiro agora, tem horário, sabe essas coisas? Não deixa o fluir natural do corpinho dela. Porque é a região sexual da gente, né? E aí lá na adolescência você vai falar assim, escuta, como que foi o desfraude delas? Mas Cíntia, eu não vou lembrar, faz 18, 19, assim, mas você se lembra? Ela era muito ressecada. A gente já começa a ver, olha, por isso que ela tem um problema de não conseguir, não tem lubrificação, não sente prazer. De novo, voltamos à nossa criança interior. Tudo está relacionado às nossas crianças. A criança interior é a única fase que acompanha a vida inteira da gente. Vai levar para sempre. Ela é a única que vai, desde que a gente nasceu até a morte. Gostei muito do Sem Censura. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, acho que Você quer falar algo sobre essa parte sobre sexual? Essa parte sexual? Somar, eu acho que isso? É isso tá. mesmo. Tem uma outra, o nosso terceiro quadro, que é o Dicas e Recursos. As pessoas que estão ouvindo a gente agora, que estão descobrindo sobre o sagrado feminino, que estão começando a se entender, e aqui a gente não está falando de feminismo, nós estamos falando de um sagrado feminino, né? Não é, ninguém quer poder, ninguém quer ser sobre nada. Só sobre na verdade, a gente mesmo. Só sobre a gente mesmo, sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. Que dica você pode dar, que recursos você poderia dar para essas mulheres que vão assistir, que estão acompanhando a gente? Uma coisa muito simples é a gente parar e olhar para o espelho. E se elogiar.
porque a gente costuma olhar pro espelho para olhar o defeito. É verdade. Mas a gente não olha Preciso para melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Exato. Toda vez tem uma crítica, né? A gente não sabe olhar para aquilo que a gente tem de valor. Então, é olhar para o espelho e começar todos os dias como uma prática mesmo, de bom dia pra gente mesmo, de como você é valorizar. linda, né? Como Tá você é tudo linda, bem. você é gostosa, E você eu é tô começando a ficar com maravilhosa. ruguinha. Ontem eu fiz uma postagem de Eu que a vi. minha mão tá cheia de manchinha, né? Falei, gente, o que será? Aí recebi alguns recadinhos. Ai, vai ver que pode ser câncer de pele, depois pode dar. Sim. Ou vai, falei, gente, é só a idade. É 45 chegando, as manchinhas vão lidando. Claro que é importante a gente olhar. Sim, Mas assim, a gente vai se transformar, né? exato. A fase da anciã vai chegar. Então, que bom que ela chega, porque ela vem com respeitar sabedoria. toda fase, né, Michelle? Exatamente, porque a gente tem um potencial em cada fase tão belo. A donzela, que é a fase da nossa criança, a face da mãe, que é independente se a gente tem filhos ou não, é a face da criadora, daquela que vai para o mundo, é a nossa adulta. Desbrava, né? Da desbrava, a nossa face da feiticeira, que é aquela que vem para tomar a nossa posse, nosso poder interior, e a da anciã, que é a que agrega todas essas faces e fala, vem comigo que eu acolho todos vocês. Nós estamos na fase da feiticeira, eu tô achando, que é aquela de se conhecer, de se permitir, Exato. de se reconhecer, né? De De se dizer amar. que tá tudo bem também, De né? se amar. Hoje, Literalmente, se acolher, se amar, né? hoje eu fui no cemitério, que eu tava com saudade dos meus pais, eles já são falecidos. Eu falei, foi o único lugar que eu os vi, né? Então, pra mim, eu tenho essa crença comigo. Eu cheguei lá e quando eu olhei pra eles, assim, deu aquela saudade, eu falei assim, a vida da gente é tão pequena e ela é tão pouca e ela pode ser tão curta. Uhum. O que a gente tá fazendo com os nossos dias? Querendo o tempo todo emagrecer, querendo parar de comer, querendo mais isso, querendo mais aquilo, quando na verdade o que a gente tem hoje, o mais valioso é esse momento que a gente está tendo aqui. O presente. Essa conversa agora, porque tudo vai passar muito rápido. A nossa existência nessa vida ela é muito curta. Exato. 70, 80 anos, vamos chutar alto, 90. A gente... 90 anos para viver nesse planeta, Michelle, não dá tempo de fazer nada. Não, porque a gente colocou muita coisa. Não é que não dá tempo, é que se pegar a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles também poderiam viver esse período, poderiam viver um pouco menos em função de não ter tanta longevidade, medicinas, essas coisas, mas eles não tinham tanta coisa para fazer. A gente colocou muita coisa no meio do caminho. A gente, pelo viés da tecnologia, por muita coisa, a gente não se dá o direito de pausar. Faz sentido também. E o estresse, a vida acontece, a gente vai literalmente sendo atropelada, né? Porque a vida tá acontecendo e você tá ali correndo o tempo todo. Você Muitas vezes para, às vezes você fala, caramba. É. Não, tem dia que eu falo, Não dá. gente, 24 horas é pouco. Esse dia tinha que ter 72 pra eu conseguir fazer tudo que eu quero fazer. Mas se gente não tivesse faz. 72, ia colocar muito mais coisa. Quando a gente viaja, por exemplo, quantas vezes no dia das viagens vocês param para curtir o ambiente? Ou fica pondo vários passeios ao meio do caminho, ou vários restaurantes. Eu tenho que fazer isso porque é a viagem, exatamente para descansar. E a gente se cansa fazendo um monte de coisa. Você quase falou uma frase aí, eu tenho o quê? Há muito tempo atrás eu tirei o tenho o quê da minha vida. Eu não tenho o quê nada. Você tem que agradar? Não tenho que agradar. Isso porque eu tô nos 45. Imagina quando chegar nos 60, que a terceira idade vai me dar o direito de falar o que eu quero sem filtro. Imagino eu. É que o bom senso vai com Deus, né? O bom senso vai com Deus. Aos 45 eu já tenho, eu não tenho que nada, não tenho que agradar nada, eu não tenho que... tô numa fase de querer ser honesta. E a honestidade, Jaque, ela é duas mãos, sabia? Muitas vezes você quer que eu seja honesta com você, mas quando eu preciso... ela é uma via de mão dupla, né? Exato. E o ser sincero e ser honesta exige muitas vezes eu dizer não. Não dá, não vou, não quero. Mas como assim você não quer? Não quero. Não, e é uma coisa que muita gente precisa aprender real, porque fala sim, mesmo querendo dizer não, não consegue. Eu tenho uma dificuldade tremenda de falar não para as pessoas. Eu não tenho. Então, eu me policio agora, depois de terapia, tu machuca, porque eu acho que cada vez que você fala sim, querendo dizer não, morre um pouquinho de você. Exato. É uma violência, né? Porque quero agradar, porque preciso... Então, não sei, eu não tenho o que mais nada, entendeu? Eu tirei o tenho o quê? Eu preciso tirar também da minha vida esse tem o quê? Mas você tem que ir. Eu falo, não vou, não quero ir, não tenho que nada.
nada, eu quero ser tudo feliz. Eu tenho que pensar em mim. Isso não traz egoísmo, né? Não traz individualidade, só traz respeito. E aí você atrai o respeito que você exige do outro, entre aspas. Isso. E porque por isso, você às vezes, fez o outro em você. vai ter dificuldade de te enxergar. Exato. E vai dizer, nossa, como ela é egoísta, nossa, como ela é... Ela só se conhece, ela só tá se respeitando, ela só tá se permitindo. Exato. E que bom. E pra fechar, gente, eu não queria que acabasse. É muito rápido, 1 hora. A gente tem que fazer mais cedo, vai ficar 2 horas aqui. 2 horas aqui. Eu não queria acabar com a Michelle, tá tão leve, tá gostoso. Além de divertido, tá descontraído, né? E a gente precisa encerrar. 50 minutos já de bate-papo. E eu queria que encerrasse, quem quiser, fazer só uma reflexão, falar algo. Você quer falar? Foi Quer pega de contribuir? surpresa. Vamos ver o que eu poderia dizer. Para suas mulheres aí, para as mulheres que sempre te buscam. Eu vejo muitas pessoas buscando em você um processo de ajuda, de dica, de como elas podem se redescobrir. Quantas mulheres, né, no nosso último pod, falando de como elas se sentem perdidas e sozinhas com filhos pequenos. Filhos, a maioria, sabe, mulheres que estão sendo abandonadas, trocadas, enfim, né? Estão se sentindo abandonadas porque, na verdade, no meu ponto de vista, ninguém pode ser abandonado. Ninguém. O sentimento é de abandono, mas ninguém vai me abandonar nunca. Você entende? Acho que uma coisa que a Mi falou, que é bem importante, que inclusive eu falo isso nos meus stories sempre, que as mulheres perguntam, como você conseguiu, né? Como você superou, como você isso, como você aquilo. E foi fazendo exatamente o que você falou. Me olhando no espelho. E falando, cara, às vezes a pessoa que mais precisa e merece tudo que você tem pra dar pro outro, o amor, o respeito, o carinho, o acolhimento, é você mesmo. Então, eu tenho muito amor pra dar, mas fulano não merece. Se dê esse amor. Se olhe no espelho com cuidado, com carinho. Você também merece ser amada. E você não precisa esperar que outra pessoa venha pra te amar. Se ame, né? Se olhe no espelho com mais amor, com mais cuidado, com mais carinho, com empatia. Se cobre menos. Com respeito. Acho que... E se isso não for fácil de fazer, busque pessoas que te ajudem nisso. Pois é. Exatamente. Uma rede de apoio, um tratamento, um apoio espiritual é muito importante. Se não tiver a parte espiritual encaminhada, também não consegue ter essa força. Né? A gente volta aqui na nossa tríade. Mente, corpo e espírito. Dessa forma você vai conseguir ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais equilibrada. E eu espero que você tenha gostado do nosso podcast, porque eu amei. Eu também amei. A mamãe pode se redescobrir. Fazer diferente aos 45. A mamãe pode. A mamãe pode tudo. Pode o que ela quiser. Se amar, se respeitar, ter empatia, começar de novo, recomeçar quantas vezes for necessário. A mamãe pode. A mamãe pode ser feliz. Eu acho que é o principal, assim, a mamãe pode ser feliz. E dá, hein? É possível, a gente vai sempre trazer informações, bate-papo, pessoas que possam te ajudar a você ser mais feliz, a ter uma vida mais equilibrada. Muito obrigada pela sua presença hoje. E a gente tá junto aqui de novo quarta que vem. Pode encerrar. Quarta que vem, gente, muitíssimo obrigada. Adorei estar aqui com vocês mais uma quarta-feira. Eu espero que tenha sido de muito conhecimento, que a gente tenha conseguido trazer muito conteúdo, que vocês tenham aprendido, que vocês consigam refletir, fazer uma autoanálise, assim como a Si fez aí com a questão da energia masculina. Espero que vocês tenham gostado. Michelle, foi um prazer te conhecer. Prazer é meu, Seja muito gratidão. bem-vinda, que você possa voltar mais vezes. Venho, sim, com certeza. E agora você faz parte da Mamãe Pode, do nosso caminho, e a gente vai estar outras vezes juntas. Com né? certeza. Muito obrigada. Pessoas, eu e minha amiga Jaqueline te ver de novo. Até quarta que vem. Às 16h30. Beijo. Ai, que delícia.